Corte. A gente conversa sobre esse assunto agora com o doutor Arsênio Rodrigues da Silva, que é mestre em Direito. Obrigado, doutor. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Doutor, queria ouvi-lo sobre essa elaboração do código, que agora parece que dá um passo atrás, né? Essa notícia de hoje do cancelamento da reunião parece ser um indício de que não tem unanimidade no Supremo. O próprio ministro Alexandre de Moraes não fez questão de esconder isso, então diria que sobe no telhado, né? Esse código de conduta, mas por enquanto está mantido esse planejamento. O senhor imagina que essas regras são de fato necessárias? A elaboração é imprescindível? As regras que existem não são suficientes? É necessário esse novo código, doutor Arsênio? Veja bem, a discussão sobre a criação de um código de ética específico para os ministros da Suprema Corte volta ao centro do debate institucional, expondo tensões internas da Corte, reacendendo questionamentos sociais de transparência, responsabilidade e padrões de conduta, no ápice do Poder Judiciário, ou seja, na mais alta corte do país. O tema ganhou relevo após manifestações públicas do ministro do Supremo, Edson Fachin, no seu discurso de abertura de judiciário, onde destacou a necessidade de um código de ética. Veja que ele vinha falando de código de conduta. Ele foi mais além e veio com o código de ética. Evidentemente, nos bastidores do Supremo há uma resistência nesse sentido, o que nós lamentamos, porque o momento atual exige um código de ética da Suprema Corte, e esse código deveria irradiar para todo o Poder Judiciário. Portanto, eu penso que ele é fundamental neste momento. A resistência de alguns ministros à elaboração desse código de ética não acompanha o que nós estamos vendo no mundo. Por exemplo, na Alemanha, que existe um código de ética para a Suprema Corte, os Estados Unidos, em novembro de 23, portanto, há pouco tempo, trouxe o seu código de ética, exatamente tratando das questões que nós hoje enfrentamos no país. A conduta do magistrado, a sua participação em eventos, palestras, ou enfim, de pessoas jurídicas ou físicas que têm interesse na Suprema Corte. Portanto, voltar atrás agora, eu penso que ainda não é o melhor caminho. Perfeito. E que medidas, doutor Arsênio, seriam necessárias que constassem nesse código? É claro que deve ser um texto bastante amplo, mas para que a gente deixe aqui como exemplos para quem está nos acompanhando, o que seria necessário que esse código definisse como uma conduta imprópria ou como uma conduta que deveria ser evitada? Tem como a gente citar alguns exemplos de pontos que deveriam aparecer nesse texto? Sem dúvida. Pegando pelo Código Alemão, que é um dos mais rigorosos, e lá prevê sanções, o Código traz claramente, de forma bastante expressa, a vedação de magistrados participarem de eventos cujos patrocinadores tenham interesse na Corte. Ele também veda o recebimento de presentes, de doações de empresas, pessoas jurídicas, pessoas físicas, enfim, que participem ou que tenham algum interesse na Corte. E são pontos fundamentais. Outro ponto fundamental que nós vivenciamos no país, de alguns magistrados, a participação em empresas, em sociedades, cuja fica evidente que há uma participação de um ministro da mais alta corte do país. Isso traz uma desconfiança e, portanto, deve ser uma das bases do regramento desse código de ética, principalmente quando se fala de um ministro da Suprema Corte Federal. Muito bem, está a análise do doutor Arsênio Rodrigues da Silva, que é mestre em Direito. Muito obrigado, doutor Arsênio, pela entrevista e pela presença com a gente aqui. Boa noite, muito obrigado. Obrigado, ótima noite por aí.